há muito desejado pela oposição, em particular pelo Partido Socialista, que há muito reclamavam que Alberto João Jardim deveria de ceder o lugar a outro. Eu julgo que, antes de mais, bom dia aos telespectadores, mas a questão de fundo aqui é que nos últimos 2 anos o atual Presidente do Governo perdeu todas as condições para governar a região autónoma da Madeira. Apesar de ter tido uma maioria absoluta nas últimas eleições, o que é certo é que logo depois teve que assinar um plano de ajustamento económico e financeiro para a Madeira, fruto da má governação da região, dele próprio, do seu partido, e esse plano de ajustamento contrariava tudo aquilo que tinha sido as promessas e os compromissos nas eleições de 2011. E o que nós sentimos foi que nos últimos 3, 4 anos o PSD não tem condições para governar a Madeira. E o Dr. Alberto João Jardim, à frente dos destinos da região, demonstrou não ter essas condições. Limitou-se a aplicar um plano de ajustamento traçado por ele e pelo Governo da República, do mesmo partido. E é com naturalidade que hoje assistimos a uma demissão esperada também. Penso não só parte do Partido Socialista e dos partidos da oposição, mas parte de todos os madeirenses e porto-santenses. A situação da Madeira é insustentável. Nós temos um problema muito grave, que é o problema da dívida, um problema económico. Nós estamos a voltar a patamares que nós nunca esperávamos voltar, do ponto de vista económico, do ponto de vista social, do ponto de vista financeiro, a imigração aí, o desemprego, as falências das empresas, e é necessário abrir um novo ciclo, e um novo ciclo faz-se a partir do momento em que o Sr. Presidente do Governo pede a exoneração e vamos partir para eleições. E partir para eleições. O que é que lhe é de pior de Alberto João Jardim? Bem, eu julgo que os historiadores irão fazer o balanço destes quase 40 anos de governação, e eu não gosto de falar das pessoas que estão de saída, mas naturalmente terei que abordar as questões tal qual elas são, apesar de não ter aquela lógica de alguns que num dia o Dr. Alberto João Jardim é excepcional, no dia seguinte já não presta, como vê nos últimos meses. Não é a minha forma de ver as coisas, sempre mantive a coerência em relação a isso, e acho que não devo também fulanizar numa só pessoa. O PSD governou a região, tinha um líder, naturalmente o máximo responsável, mas todo o PSD é responsável pela situação da Madeira. O pior de Alberto João Jardim, não querendo repetir argumentos já aqui focados, mas que hoje se sente na pele, é a dívida. São os últimos 10 anos de governação em que se lançou a Madeira no abismo da dívida, que tem consequências em termos de futuro. O serviço da dívida no ano passado ultrapassou os 300 milhões de euros, ou seja, pagamos de juros e uma parte de capital o suficiente para fazer um novo hospital. Isto para que se tenha a dimensão do problema que temos hoje em cima da mesa. E o jogo que as próximas eleições vai ser disputada respondendo a uma questão: quem pode fazer a mudança na Madeira e resolver os problemas dos madeirenses. E eu metia um sublinhado no resolver os problemas dos madeirenses, porque a questão da dívida é central no nosso desenvolvimento em termos de futuro. Sem resolver este problema, é extremamente difícil gerir a região. Ou seja, quem se apresenta às eleições tem que se apresentar com uma solução para a dívida, de forma que a dívida não engula todo o resto. E o que eu tenho assistido por parte do PSD, eles andam a tentar fugir do elefante chamado a dívida. Eles meteram um elefante dentro da sala, que cada vez que mexe uma perna vão milhares para a imigração, têm que sair da Madeira. Quando abanam uma orelha, muita gente vai para o desemprego. Se mexe, há falência de empresas. E esse elefante, de facto, está dentro da sala do PSD. E, infelizmente, também está dentro da sala dos madeirenses e porto-santenses. E o PSD não consegue tirar esse elefante dentro da sala. E o grande drama do PSD é exatamente esse: é tirar o elefante dentro da sala. Da parte do Partido Socialista, e falo em nome do Partido Socialista, nós temos soluções para resolver esse problema. Porque estamos a negociar com o PS a nível nacional, como bem sabem, já foi negociado, no sentido de encontrar uma solução para a dívida. Estou em crer, e a maioria dos madeirenses e porto-santenses também, que a partir de outubro teremos um Governo da República do Partido Socialista e teremos que resolver esta situação. Porque a Madeira não consegue pagar esta dívida da forma que está a ser planeada a ser paga e que está acordado. É impossível. Mas também há aspectos positivos.
Foi-lhe solicitado. Claro. Aqui o Tranquilada Gomes esqueceu-se de relevar os aspectos positivos. Não, mas para continuar a ouvir, enfim, a vossa opinião sobre aquele, digamos, o lado bom de Alberto João Jardim, Vítor Freitas. Bem, o lado bom de Alberto João Jardim, é fácil identificar aqui alguns aspectos, tirando estes que foram falados e de aspectos negativos, e há muitos mais aspectos negativos que se podia falar, quer na questão da democracia, quer na questão do relacionamento com o Estado, quer em relação à questão da dívida, quer em relação à forma como a economia da Madeira se foi desenvolvendo, mas há de facto aspectos naturalmente positivos. Se nós formos a ver, a região autónoma da Madeira recebeu ao longo destes quase 40 anos milhões e milhões de euros da União Europeia, do Estado Central e dos próprios impostos dos madeirenses. E como tal, em todos estes anos, é natural que a Madeira se tenha desenvolvido, se tenha transformado e hoje não tenha nada a ver com a Madeira de há 40 anos. E fosse o Dr. Alberto João Jardim e o PSD ou outro partido, seria assim. Outras zonas do país que foram governadas pelo Partido Socialista ou por outros partidos também sofreram uma mudança do ponto de vista daquilo que é o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas. Isso é uma modernidade que vai desde os Açores à Madeira e ao continente. Há aspectos que sim, reconheço que foram importantes, especialmente na década de 80 e 90. A questão da saúde, de chegar a todos os madeirenses, isso foi extremamente importante, a questão da educação e também a infraestruturação e ter acesso a bens de consumo e a criação de emprego. Eu, se estivesse no lugar do Dr. Alberto João Jardim, tinha feito estas apostas na década de 70, na década de 80 e na década de 90. Não teria fugido muito destas apostas. Naturalmente que os últimos 10 anos foram catastróficos e o Partido Socialista desde o início chamou a atenção para o problema que se estava a criar. E hoje é um problema que vamos ter que resolver. Porque até hoje ainda não vi da parte dos nossos adversários, nomeadamente o PSD, nenhuma solução para resolver este problema. Tenho assistido ou tenho-me apercebido pelo menos, que parece que vamos ter um imitador ou alguém que gosta de imitar Pedro Passos Coelho e alguém que quer renovar as políticas do Dr. Jardim. Os últimos 10 anos de políticas do Dr. Alberto João Jardim foram completamente desastrosos. E é um facto que o Dr. Alberto João Jardim, apesar disso, ganhou eleições. É verdade. Em determinadas circunstâncias. Foi aqui referida a questão da democracia na região autónoma da Madeira. Fazer a oposição na região autónoma da Madeira nunca foi fácil. Já foi mais difícil do que é hoje, reconheço. Mas não foi fácil na década de 70, na década de 80, na década de 90, porque existiu a democracia, e já agora falando do ponto de vista histórico e libertando as questões partidárias, todos os processos democráticos têm tendências. Houve o 25 de Abril e na região autónoma da Madeira, fruto de uma série de circunstâncias, a democracia seguiu um caminho que eu considero uma democracia musculada. Uma democracia musculada. Alberto Jardim acaba de sair no Palácio de São Lourenço desta audiência. Vamos ver se é possível obter algumas declarações em relação a isto. Vítor Freitas. Bem, eu gostaria de comentar as declarações do Sr. Presidente do Governo, não vou comentar o Congresso do PSD. Eu também vou debater com o líder do PSD, naturalmente. Espero que a televisão da Madeira irá fazer com certeza. Cinco debates, porque isso era para o universo 7 mil madeirenses, mas sendo em causa as eleições regionais, com certeza, para o universo de 260 mil haverá mais debates sectorialmente e, portanto, vamos ter a oportunidade de contrapor as propostas e as perspectivas de desenvolvimento e as soluções que cada um tem. E gostaria que esses debates fossem feitos em que as pessoas não dissessem o que desejam. Não se pode chegar a um debate e chegar lá e dizer eu desejo ter um novo hospital, eu desejo que a dívida desapareça. Não. Tem que quantificar e dizer onde é que vão buscar o dinheiro. Isso vai ser o debate na altura. Mas em relação a hoje, o que seria bom que hoje tivéssemos mais uma boa notícia, além desta do pedido de exoneração do Dr. Alberto João Jardim, que é de facto a bola de ouro do Cristiano Ronaldo, que é bem merecido. Isso seria o dia 12 de janeiro, ficaria, digamos, na história, e ficava bem na história e ficávamos todos muito satisfeitos com mais esta consagração do Cristiano Ronaldo. Mas há aqui uma questão que foi referida pelo Dr. Alberto João Jardim e é verdade para quem está na política e sabe disso.
que está na política é difícil, mas nunca pode ser pesado. Se as pessoas assumem responsabilidades com peso, como carregassem o mundo às costas, e querem vir para a política com esse tipo de perspectiva, não podem estar cá. Mas aqui o pesado, não sabemos se Alberto Jardim estava a dizer que foi pesado o facto de decidir ir embora, ou se de facto foi pesado. Eu julgo que anos que esteve à frente do aquilo que governo, foi a linguagem e a linguagem que ele utilizou, eu julgo que ele estava na perspectiva de que foi difícil estes quase 40 anos, mas que não foi pesado porque gostava de exercer, e eu faço-lhe justiça em relação a isso. Mas eu acho que é com esta perspectiva que vamos ter que governar a Madeira no futuro, de não ser pesado quem assumir estas responsabilidades, e espero que seja o Partido Socialista e eu próprio, terá que olhar para a Madeira encontrando soluções. Nós não podemos, nos próximos dias e meses, andar a olhar para o futuro com a nuca. O que é que eu quero dizer com isto? Não podemos pensar no passado, temos que apresentar soluções. A realidade da Madeira é tão difícil e tão extrema devido à situação em que estamos, que temos todos que encontrar soluções e apresentar. Mas isso é um desafio que se coloca agora a todos os partidos. Sim, naturalmente. Não só o PSD também, portanto, não, o Partido Socialista, o Partido Socialista irá, é por isso que eu digo que não quero debater aqui, gosto muito do Tranquada, já o conheço há muitos anos, mas ele não é o líder do PSD, não poderei debater com o Tranquada em relação a estes aspectos. Podemos conversar, mas não poderei debater. Mas as soluções, independentemente com quem as debata, pode apresentá-las ao eleitorado. Sim, naturalmente, irei apresentá-las, mas a questão de fundo aqui é que nós vamos ver os próximos 3 meses de campanha eleitoral e é necessário que cada um mostre as suas soluções e o que tem a oferecer ao futuro dos madeirenses. Mas, acima de tudo, que não sejam promessas. Não quero promessas. Eu quero realidades, porque eu vi a última campanha, portanto, das 2011. No caso do Partido Socialista, vai apresentar propostas quantificadas, e onde é que vou buscar o dinheiro? Em 2011 nós assistimos a uma campanha eleitoral em que se prometeu muita coisa. E depois, logo mas isso todos os partidos fazem, não é? Desculpe, não é todos os partidos fazem, Legílio Rosa. Não é todos os partidos fazem. O que eu estou a dizer é que o Partido Socialista... Está bem, o eleitorado pode ter essa percepção. Nunca governei a Madeira. E, portanto, agora, o que eu peço é que se apresente as propostas, quantificando do ponto de vista financeiro, porque o principal problema que se coloca daqui para a frente é a questão de resolver o problema do elefante, da dívida, arrancar a economia da Madeira, ela crescer e criar emprego, mas ninguém tenha dúvidas. Todo o resto, há assuntos aqui importantes, e que a questão dos transportes é fundamental, porque os transportes são a pedra angular do nosso desenvolvimento. Estamos numa região periférica e que precisamos ter acessibilidades rápidas, baratas e eficazes. Há aqui questões laterais. A questão do turismo também é central do ponto de vista do nosso futuro. Mas há aqui um problema sempre. Que é a questão da dívida. E, portanto, isso terá que ser, digamos, a pedra angular da discussão de como resolver este problema. Porque quem quer governar a Madeira tem que ter solução para isso. Tem que ter aliados. Porque se nós olharmos para há 2 anos, gastamos cerca de 300 milhões. Em julho era 295 milhões com o serviço da dívida. Isso tudo não sabemos, o ano fechou, mas ainda não sabemos do ponto de vista contabilístico o valor. Se nós todos os anos tivermos que gastar isso com o serviço da dívida, eu dou um exemplo, nós temos de receitas próprias, ou tivemos 840 milhões de euros. Recebemos mais 170 milhões do Estado. Captamos outros com algum deste dinheiro, vamos buscar fundos europeus. Mas gastar 300 milhões de euros no serviço da dívida, e pergunto como é que vamos desenvolver a região. É porque não temos condições para desenvolver. E, portanto, cada um tem que trazer à mesa de discussão, antes dos outros problemas, a resolução para isto. Porque senão, a partir deste momento que agora se desenha com eleições antecipadas. Até o momento, desculpe, eu ainda não vi soluções. Estive distraído. Não, eu não estive distraído, eu não ando distraído na vida política. Não vi soluções credíveis, vou-lhe pôr assim. Porque, por exemplo, o projeto do Dr. Miguel de Sousa, que se falou em tempos, em que o Dr. Miguel Albuquerque disse que era uma fantasia. Eu vi isto nos debates. Estou a falar dos debates, quer dizer, esta bipolaridade política de que hoje é preto, amanhã é branco, alto lá. Nós temos que olhar as realidades. Porque aquilo que o Dr. Miguel de Sousa pretende é a chamada Singapura do Atlântico. Eu gostava... Foi aprovado aqui. Foi aprovado. Eu gostava que o Estado nos dissesse, sim, senhor, vocês que sigam este caminho. Agora, quem se apresentar, por exemplo, com essa proposta, que diz que é uma fantasia,
terá que demonstrar que tem acordos que o Estado vai viabilizar aqui. Porque esta coisa do se nós vamos para eleições, no jogo do sem certezas absolutas, nós estamos aí para um equívoco. É porque, se nós seguirmos o atual caminho que o PSD traçou os últimos 4 anos, os próximos 4 anos serão piores que os últimos 4. Sabe porquê? Porque o serviço da dívida aumenta, porque nós temos que pagar o plano de ajustamento a partir de 27 de janeiro de 2016. Naturalmente que terei a oportunidade de debater essas soluções com o líder do PSD. Olhando para o PSD, a mesma questão, se foi de facto Miguel Albuquerque é o pior adversário que a oposição poderia ter? Para nós é indiferente quem é o líder do PSD. Isso é uma opção que o PSD tem feito, é a liderança que se esperava. Mas o que eu acho que se pode, neste momento, dizer em relação a isso, e é muito pouco ainda, porque ainda não conheço as ideias do Dr. Miguel Albuquerque, eu acho que ninguém é presidente do Governo Regional se não tiver ideias próprias, ou se entrar na lógica de um papel de imitação, dos outros partidos. Um compasso de espera, porque nesta altura temos Alberto João Jardim, nesta altura precisamente à Assembleia Regional. Regressamos aqui aos nossos convidados. Vítor Freitas estava... Eu não uso da palavra, mas gostaria também de comentar aqui o Dr. Alberto João Jardim, como sempre, ele é igual a si próprio, e quer manter as funções plenas como se não estivesse exonerado, ou pedido de exoneração. Eu acho que o Dr. Alberto João Jardim deve ter algum recato durante os próximos 3 meses naquilo que são as decisões a tomar como Presidente do Governo. Era inadmissível se a vivência que nós temos de quase 40 anos, em que os governos de gestão foram sempre tomando medidas independentemente de estarem... Companheiro de caminhada. Reta final deste especial de informação, vamos continuar a ouvir as reações partidárias, mas daqui a pouco o Paulo Jardim vai também tentar ouvir os outros partidos que têm assento parlamentar, os partidos de deputado único. Regressando aqui aos Será que é desta, Gílio? É desta, sem ser interrompido. Não, isso faz parte de... Estava a falar dos governos de gestão. Espero que o PSD não utilize este espaço destes 3 meses para tomar decisões irreversíveis em relação ao futuro da Madeira. E o assunto que há pouco teve outra quebra, que tem a ver com a situação política regional e aquilo que é o nosso adversário político, ou neste caso o meu adversário político, eu até o momento ainda não vi ideias novas. Eu julgo que ninguém será Presidente do Governo utilizando as ideias dos outros ou aquilo que os outros já apresentaram. Os madeirenses quererão um Presidente do Governo que tenha ideias próprias e que não ou não entre numa lógica de ser alguém que vai cabulando ou copiando as ideias dos adversários políticos. Outra segunda nota tem a ver com aquilo que eu identifiquei também em termos daquilo que foram as declarações públicas e conhecidas deste fim de semana, mas que já sabia que há proximidade entre o novo líder do PSD e Pedro Passos Coelho. E aquilo que tem sido o percurso de um e do outro e a forma de atuar de um e do outro. Eu recordo que a Câmara do Funchal, em que o atual líder do PSD era presidente, foi a primeira Câmara Municipal da Madeira e do país a aplicar as 40 horas. Ou seja, foi tão rápido porque existe, de facto, uma identificação entre Miguel Albuquerque e Passos Coelho e eu, naturalmente, não quero na região autónoma da Madeira as políticas de Pedro Passos Coelho. Aliás, elogiadas durante o passado fim de semana por este, digo-te, renovado PSD, mas que foram de facto elogiadas no Congresso essas políticas e o que eu noto por parte do PSD é que se identifica muito com as políticas de Pedro Passos Coelho. Por outro, este novo PSD, este chamado novo PSD, identifica-se, o anterior não se identificava, pelo menos da manifestação pública daquilo que eram os discursos do PSD. Isto é a análise que eu faço perante os discursos do PSD. Uma terceira nota que tem a ver com a renovação das políticas de Alberto João Jardim. Eu acho que vão mal, e vai mal o PSD, se vai para esta campanha eleitoral o deputado Tranquilada Gomes dá conselhos à oposição, ainda há pouco deu aqui, pode dar, naturalmente, mas acho que este novo PSD, ou renovado PSD, vai muito mal se quiser renovar as políticas do passado e as políticas de Alberto João Jardim. Porque a forma como a Madeira foi governada e nos deixou nesta situação não é com uma renovação deste tipo de políticas. E também não confio naqueles que hoje dizem que vão fazer uma coisa ao contrário do que fizeram ontem. Porque o discurso do PSD de 2014 é um, de 2015 é outro.
Quem lidera hoje o PSD teve um discurso em 2014, tem um em 2015. E eu confio na palavra das pessoas. Eu gosto de confiar na palavra das pessoas, mas se eu observo os atos, e quem é experiente da vida, do dia a dia, isto não é preciso ter um curso universitário, normalmente liga mais aos atos que às palavras. E quando eu olho para determinados passados, ouvi hoje, li na imprensa que o Dia da Região vai ser comemorado com todos os partidos a usar a palavra. Eu lembrei-me logo do dia do Conselho do Funchal, que falava o Presidente do Governo e falava o Presidente da Câmara, e os partidos da oposição não tinham direito à palavra. Portanto, igual de um lado e do outro. Quando eu ouço em relação às questões financeiras da Madeira, as acusações que ouvi nos últimos 6 meses, reproduzidas daquilo que tinha sido já dito por toda a oposição em relação à forma como a Madeira foi gerida nos últimos 10 anos. Eu, de facto, a Madeira fez uma dívida tremenda depois de um governo do Partido Socialista ter pago a dívida da região. O Dr. Alberto João Jardim carregou o pé no acelerador e criou uma dívida gigantesca. Mas depois eu também vou ao outro lado, vou até à Câmara do Funchal e sei as dificuldades que hoje a Câmara do Funchal tem. E quando vejo que, afinal, a dívida do Funchal foi multiplicada por 5 por o ex-presidente da Câmara, eu pergunto, quer dizer, olho para um lado, olho para o outro, começo a ver muitas semelhanças, mas eu estou a falar de questões factuais. Já está a identificar estes problemas e as questões que vão estar no centro do debate eventualmente nos próximos tempos. Questões factuais. Vítor Freitas, vamos ter que começar a abreviar aqui em termos de intervenção, estamos na reta final. Em relação ao futuro, acho que está tudo em aberto. Nós vamos fazer uma discussão ao longo destes 3 meses, os madeirenses serão esclarecidos, espero que seja leal e espero também, deixo aqui um recado à imprensa madeirense e à imprensa nacional, que da parte da comunicação social exista lisura no tratamento de todo este processo. Porque esta coisa de alguns hoje se apresentarem e dizerem que querem fechar o Jornal da Madeira quando no passado lá escreveram, mas que até às eleições vão beneficiar do Jornal da Madeira, isto para dar um exemplo, e a forma como nos últimos 6 meses a comunicação social, que para a oposição tem dito que não tem meios, mas eu reparei que nos últimos 6 meses conseguiu encontrar meios. Estou a falar da comunicação social pública. E, portanto, penso que se nos últimos 6 meses encontrou meios, nos próximos 3 vai encontrar meios. E eu tenho sede de discussão, tenho sede de debate, e acho que os madeirenses têm hoje sede de discussão e de debate, porque o que se vai decidir este ano é o futuro da Madeira. É o que estamos a fazer um debate daqui, dos madeirenses. E muito obrigado pela oportunidade. Fui convidado. Também estas 2 questões, muito rapidamente. Eu acho que pedir desculpas e a questão das presidenciais. Jardim poderá ser um bom candidato? As desculpas devem-se evitar. E o Dr. Alberto João Jardim teve muitos episódios e há muita gente magoada com o Dr. Alberto João Jardim devido às ofensas que fez adversários políticos, e eu percebo muitas vezes os ressentimentos que algumas pessoas têm em relação ao Dr. Alberto João Jardim. Ele também já me chamou de todo, mas eu também já tenho uma tempra que já não ligo e já não faço caso. Portanto, não vale a pena sequer as ofensas do Dr. Alberto João Jardim, portanto já não me tocam, portanto isso já ultrapassei há muito e não leva mal. Não leva mal, e desejo que ele não repita essas ofensas a mais ninguém e que as pessoas o respeitem como ex-presidente do Governo Regional, e eu da minha parte também tudo farei para que os madeirenses o respeitem, porque depois de estarmos muitos anos no Governo e irmos para abandonarmos estas funções, eu acho que mesmo o próprio Dr. Alberto João Jardim, nós vamos ter que ver essa questão em termos de futuro, devíamos criar um quadro jurídico para que ele tivesse o mínimo de garantias para andar na região autónoma da Madeira sem ser ou vendido ou provocado. Eu acho que isso devíamos fazer para ele e para todos os presidentes do Governo que exercerem essas funções. Quanto à sua candidatura presidencial, se ele tem essa ambição, acho que deve dar esse passo e deve avançar. Ele próprio reconhece que dificilmente terá por parte dos portugueses, mas por parte dos portugueses e dos partidos apoio, mas é uma opção que ele se sente de facto embalado para isso, deve fazê-lo, porque também passar à reforma do ponto de vista não fazer mais nada muitas vezes traz constrangimentos pessoais, que é melhor ele se entreter com alguma coisa, e se isso lhe dá ano, e eu como Presidente do Partido Socialista naturalmente vou apoiar alguém próximo da esquerda e do Partido Socialista, mas desejo ao Dr. Alberto João Jardim que ele tome as decisões como entender, aquilo que entender que é melhor e que possa contribuir para a região e para o país, deve fazê-lo, tem toda a liberdade de o fazer.
Muito obrigado e assim concluímos este especial de informação. Eu agradeço naturalmente a vossa presença no dia em que Alberto João Jardim apresentou a demissão de Presidente do Governo Regional. Esteve no Palácio de São Lourenço, onde formalizou esse pedido de demissão. Depois deslocou-se até aqui, até à Casa-Mãe da Democracia na Madeira, a Assembleia Regional, onde também apresentou cumprimentos ao Presidente da Assembleia, Miguel Mendonça. Neste especial de informação contávamos também ter reações dos outros 4 partidos representados aqui no Parlamento, partidos de deputado único. No entanto, não foi possível obter essas reações. Encerramos este especial de informação. Tenha a continuação de uma ótima segunda-feira.